reforço do Corinthians. Boas notícias, né? O Corinthians contratou um reforço para o seu time sub-20. É isso mesmo. É um canadense com dupla cidadania portuguesa. Canadense e português. Jogador que estava no Wolfsburg, da Alemanha, e na seleção de Portugal. O garoto tem 19 anos. É canadense, tem dupla nacionalidade e foi contratado para o sub-20. É Jesse Costa. Trata-se de Jesse Costa, meia de 19 anos, que vai defender a equipe sub-20. O jogador defendeu o Wolfsburg da Alemanha até o final da última temporada e estava sem clube. Assim, o Corinthians não precisou pagar pela compra dos direitos econômicos. Como eu disse, ele é canadense, né, nascido no Canadá, mas ele tem dupla nacionalidade e já atuou nas categorias de base da seleção de Portugal. Antes do Wolfsburg, ele jogou pelo Pro Stars FC, equipe do Canadá, e também defende a seleção do país atualmente. Ou seja, é um jogador de muita qualidade, porque defende tanto a seleção do Portugal quanto a seleção do Canadá, defendendo as categorias de base. Está sendo aguardado pelo Corinthians nos próximos dias, vai assinar contrato depois da realização de exames médicos. A princípio, ele chega para atuar no sub-20, mas dependendo do desempenho, ele pode subir para o profissional do Corinthians. Então, é uma contratação do Corinthians para as categorias de base, né? Uma contratação do Corinthians para as categorias de base. Quero falar também do Romero que foi convocado para a seleção do Paraguai. Romero que não foi bem no jogo de ontem, né? Foi mal no jogo de ontem contra a equipe do São Paulo. Não foi bem o Romero. Parece que o Romero, quando joga fora de casa, não é o mesmo Romero que joga na Neoquímica Arena, né? Mas na manhã desta segunda-feira, algumas seleções anunciaram suas convocações para a próxima data FIFA das eliminatórias sul-americanas. Dentre elas, a seleção paraguaia voltou a convocar o Ángel Romero. Ángel Romero voltou a ser convocado para a seleção paraguaia. A seleção do Peru não convocou o André Carrillo. Boa notícia para o torcedor corintiano. O André Carrillo, portanto, não vai desfalcar o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Romero vai desfalcar o Corinthians provavelmente na partida do dia 17 contra o Atlético Paranaense. Na última convocação, o Romero tinha ficado de fora, mas agora ele voltou a ser chamado. Está fazendo gols com a camisa do Corinthians, está chamando a atenção do técnico da seleção paraguaia. O Corinthians, que ainda pode perder outros jogadores para as respectivas seleções, pode perder, por exemplo, o volante José Martínez para a seleção da Venezuela. Ele vem sendo chamado frequentemente pela seleção da Venezuela, ele é titular da seleção da Venezuela, provavelmente vai ser convocado mais uma vez. O mesmo caso do zagueiro Félix Torres, que é nome carimbado nas listas do Equador. Então são os jogadores que o Corinthians deve perder. E aí, com a mudança de datas em relação do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, a gente vai falar da mudança de data daqui a pouco, mas com a mudança de datas, esses jogadores convocados vão desfalcar o Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro, né? O jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo na competição. Bom, quero falar também do diretor jurídico do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, que pediu demissão nesta segunda-feira. Nota publicada no site do clube informa apenas que ele entregou uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. É muito estranho esse pedido de demissão do Pantaleão, que era o diretor jurídico do Corinthians. O pedido de renúncia ocorreu por intermédio de uma mensagem enviada na manhã desta segunda-feira ao presidente Augusto Melo. Segundo o ex-diretor jurídico, o pedido de demissão ocorre por significativas divergências que sistematicamente enfrentou em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Ou seja, ele não falava a mesma língua do presidente Augusto Melo. Acontece que o problema é que justamente o Corinthians perde o diretor jurídico
justamente no momento em que mais precisa do seu diretor jurídico. Porque o Corinthians está em guerra contra a CBF. O Vasco vai entrar na Justiça Desportiva, vai entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF para tentar manter a data original do jogo contra o Atlético Mineiro. As datas originais da Copa do Brasil. A CBF mudou do dia 17 para o dia 20 a Copa do Brasil. E mudou do dia 20 para o dia 17 os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores vergonhas da história do futebol aconteceu por parte da CBF. Isso aconteceu no sábado à noite. No sábado à noite. O Corinthians já se pronunciou a respeito, disse que vai tomar as devidas as medidas cabíveis nesse caso, e são medidas jurídicas e tem que ser medidas do ponto de vista desportivo, A FIFA não aceita que se entre na justiça comum, mas o Corinthians deveria entrar na justiça comum e o Corinthians deveria, inclusive, se recusar a jogar contra o Flamengo. O Corinthians não deveria entrar em campo para jogar contra o Flamengo, lembrando que o primeiro jogo já é na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Para esse jogo, por sinal, o Corinthians não poderá ter o Memphis. O Memphis não está inscrito na Copa do Brasil e não vai poder jogar, portanto, as duas finais contra o Flamengo. Então é uma vergonha o que aconteceu por parte da CBF, modificando as datas da Copa do Brasil, as datas do segundo jogo, só para beneficiar o Flamengo, que teria muitos jogadores convocados na data FIFA e ficaria desfalcado desses jogadores no segundo jogo em Itaquera. Os outros times que se dane, só o Flamengo é beneficiado, só o Flamengo foi beneficiado nesta mudança. Então é inacreditável o que aconteceu por parte da CBF e o Corinthians tem que se posicionar muito forte a respeito, para não ser mais prejudicado do que já foi. Quero mostrar a vocês o caminho do Corinthians. Primeiro as datas da Copa do Brasil, As datas da Copa do Brasil, porque começa a Copa do Brasil na quarta-feira. Então as datas da Copa do Brasil e as datas da Sul-Americana. As datas da Copa do Brasil, quarta-feira, dia 2 de outubro, às 9h45 da noite, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. E aí o segundo jogo ficou para o dia 20 de outubro, portanto, com a mudança da CBF, a 20 de outubro, que é um domingo, É um domingo, 20 de outubro, às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. A mudança absurda da CBF, uma vergonha. Domingo. A CBF uma vergonha. As datas da Sul-Americana. Dia 24 de outubro, Corinthians pega o Racing, dia 24 de outubro, na Neoquímica Arena, o primeiro jogo. E o segundo jogo em Avejaneda, não vai perder a Praça Nossa, dia 31/10, às 21h30. Portanto, os jogos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E agora quero mostrar para vocês os 10 jogos que restam ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. São 10 decisões. O Corinthians tem que encarar como 10 jogos de mata-mata. 10 decisões. O Corinthians pega o Internacional no próximo domingo, aliás, no próximo sábado, 5 de outubro, próximo sábado, pega o Internacional às 7 da noite na Neoquímica Arena. Depois ele pega o Atlético Paranaense, 17 de outubro, também na Neoquímica Arena. É obrigado a vencer esses 2 jogos. São 2 jogos dentro de casa que o Corinthians tem obrigação de vencer. Depois joga contra o Cuiabá fora de casa, confronto direto, 26 de outubro, o Corinthians também tem obrigação de vencer. Recebe o Palmeiras dentro de casa na Neoquímica Arena, clássico, dificílimo, duríssimo, o Palmeiras disputando o título brasileiro, mas o Corinthians em casa tem obrigação de vencer. Pega o Vitória fora de casa, também confronto direto, o Corinthians tem que vencer. Recebe o Cruzeiro dentro de casa, tem que vencer. Pega o Vasco dentro de casa, tem que vencer. Depois joga contra o Criciúma fora de casa, tem que vencer, é confronto direto. Pega o Bahia dentro de casa, tem que vencer. E pega o Grêmio fora de casa na última rodada. O Corinthians, portanto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos dentro de casa. Se o Corinthians vencer os 6 jogos dentro de casa, o Corinthians não cai. O Corinthians não será rebaixado.
Se fizer a lição de casa, se vencer os 6 jogos dentro de casa, o Corinthians não cai. Mas tem ainda jogos de confrontos direto contra o Cuiabá, contra o Criciúma, contra o Vitória, jogos fora de casa que o Corinthians também precisará vencer. Eu vou sempre deixar essa tabela do lado aqui para mostrar para vocês na medida em que os jogos forem acontecendo, porque agora é decisão, agora é reta final do Campeonato Brasileiro. E você acha que o Corinthians vai permanecer na primeira divisão? Eu acho que vai. Bom, tá aí. O CDT trouxe notícia. O Corinthians agora tem uma tabela difícil, né? Pro final do Campeonato Brasileiro. O Romero foi convocado. Tem essas datas FIFA. Mas o Corinthians vai ter que jogar agora contra o Atlético Paranaense no meio de semana, que é um jogo mais importante ainda que a Copa do Brasil. O Corinthians não pode ser rebaixado com a folha salarial que tem. Jogo complicado. É na arena, mas é complicado. E esse novo reforço aí, o canadense, eu confesso que eu não conhecia, mas por ter jogado na Europa, o Wolfsburg, e por ser o 10 da seleção do Canadá, espero que seja uma grande contratação. Espero que vingue também, né? Porque dos jogadores que o Corinthians aproveita, a base é número muito baixo, né? Mas espero que dê tudo certo. Eu acredito firmemente que o Corinthians não cai. Deixa um comentário aí, se você também acredita. Se inscreve no canal aí, deixa um like. Valeu, tamo junto.